muitas vezes o cliente, ele está ali conosco, ele está fazendo até os procedimentos no tempo certo, no dia certo, mas saiu dali, ele não faz mais nada. E aí eu queria te falar, como que a gente vai se comportar nessas situações, né? Como que a gente vai trabalhar essas situações? Então, eu sempre recomendo para vocês o que a gente faça aí um um mínimo de termogênico para que essa pessoa consiga, na verdade, dar continuidade no tratamento dela. A gente, no desenvolvimento aqui farmacotécnico dos nossos produtos, como a gente faz o medicamento, eu indico o seguinte, que a gente recomende ao nosso cliente que ele use um produto que vai me ajudar nos resultados e ajudar ele também, né? Então, se eu pensar aqui, vamos lá, vamos falar de alguma coisa clássica, por exemplo. Vamos usar cápsulas. Toda vez que a gente trabalha as cápsulas para o cliente que quer diminuir a, a sua gordura localizada, até mesmo a generalizada, como a gente conversou outro dia, vamos pensar assim, por exemplo, em uma substância clássica, vai. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir uma aqui para a gente conversar. Vamos lá, vamos falar sobre a nossa boa e velha cafeína. A cafeína é uma das substâncias que mais a gente tem contato e mais a gente conhece, não é? Então, se a gente pensar aqui na cafeína, poxa, qual a concentração que eu uso de cafeína? Cafeína, geralmente, a gente utiliza 50 miligramas. Então, vamos desenhar aqui uma forma. Porque a primeira coisa que eu preciso saber do meu cliente são algumas informações básicas. Por exemplo, eu quero saber do que ele gosta. O cliente vira para você e fala assim, eu não gosto de doces, ok? Eu não gosto de doces. Aí você pergunta para ele, do que você gosta? Aí ele vai falar assim, bom, eu gosto muito de massas. Massa é glicose? Não, né? Mas a massa, no nosso organismo, ela se transforma em glicose, tá? Ela se transforma em glicose. De que forma? Quando elas quebram lá, os aminoácidos, eles vão e se formam em glicose. Quando eles se formam em glicose, tem glicose demais no organismo, quando passa pelo fígado, ele se transforma em glicogênio, que é uma reserva de glicose para o momento de emergência. Se no fígado tiver muita glicose, ele vai se transformar em ácido graxo, que vai se depositar na região da cintura, que aí começa a história da gordura localizada. Então, a massa, ela tem essa característica no nosso organismo. Não precisa ser o docinho propriamente dito, entendeu? Então, para esse tipo de substância, claro que a cafeína ajuda, mas, por exemplo, eu tenho uma substância aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Ela, ela vai me ajudar nesse metabolismo. Anota o nome dela aí. Eu vou chamar ela cassiolalamina. A cassiolalamina, ela vai me ajudar no metabolismo de carboidratos. Se ela me ajuda no metabolismo de carboidratos,
aquela massa lá que se transformaria em glicose, ela vai reduzir a sua concentração e vai trazer para nós o rendimento que a gente precisa, não é? Então, é um componente que a gente tem que trabalhar com ele quando a pessoa fala em carboidratos. Falou em carboidratos, eu relaciono cassiolamina. Quanto de concentração que eu posso usar? De 200 a 600 miligramas numa cápsula. E veja só, um detalhe importante aí antes de eu continuar. É importante que você entenda que as cápsulas que geralmente a gente trabalha com termogênicos e substâncias semelhantes para nos ajudar no processo de emagrecimento e redução de gordura localizada, elas são bem volumosas. Então, geralmente você pede uma cápsula e vão vir duas, às vezes vem 3 cápsulas para comprometer ou para quantificar uma dose, por conta de volume. Então, um dos cuidados que a gente vem tomando com essas substâncias é usar uma cápsula de origem vegetal. Por quê? A cápsula de origem vegetal ela é de mais fácil assimilação pelo nosso organismo. Então, o que a gente percebe sempre, quando a pessoa toma 2, 3, 4 cápsulas, geralmente ela começa com um processo de refluxo. Então, traz um desconforto para o nosso cliente e ele começa ali a resistir ao tratamento. Então, em função disso, por exemplo, todas as vezes que eu faço algum tipo de cápsula para os meus clientes, eu oriento que seja manipulado em uma cápsula de origem vegetal. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela tem essa eficiência que a gente precisa. Então, é indicado isso mesmo para a gente poder trabalhar e conseguir estabelecer aquilo que a gente deseja. Então, cápsula de origem vegetal. Depois, se você puder, você vai dar uma pesquisadinha a respeito disso. Inclusive, essa cassiolamina, ela ajuda também na ação na redução de triglicérides, de forma assim, coadjuvante. Deixa eu ver aqui, a Cris quer fazer uma chamada de vídeo, vamos ver o que a Cris quer perguntar. Vamos ver, Cris, pode falar. Estou aqui só de ouvidos. Enquanto isso, estou aqui abrindo. Olá, Cris. Ela não queria falar. Então, vamos para uma outra substância que ela também é muito utilizada, né? Que é a faseolamina. São substâncias mais antigas, mais tradicionais, mas que trazem para nós um efeito bastante legal. Então, olha lá, faseolamina. Vamos lá. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Faseolamina. Olha aqui, a faseolamina. Então, a faseo, ela também já trabalha essa questão da queima de carboidratos e também a redução de pesos de forma efetiva. Então, ela reduz também a absorção de gordura, que é uma situação importante para nós, no nosso dia a dia, para a gente conseguir trabalhar bem. Agora, com base ainda naquilo que eu estava te falando anteriormente, ela tem uma substância que eu acho ela muito interessante e ela deve ser utilizada sempre que possível, né? Que é a substância que chama picolinato de cromo. Picolinato de cromo, ela otimiza a concentração de glicose no nosso organismo. Então, ela, além dela promover aquele efeito que a gente quer de glicose
em baixa concentração no nosso sangue, para não formar glicogênio e ácido graxo, ela também trabalha os níveis glicêmicos de forma muito interessante. Então, você vê, é o que a gente chama de lipogênese. Eu não deixo que a glicose fique disponível para se transformar em glicogênio demais e depois ácido graxo. Então, essa é uma situação bastante interessante. E você está atuando? Como que está? Sim, eu ainda continuo com a drogaria, mas eu tenho feito atendimentos a domicílio, em clínicas, né? E, assim, utilizando bastante, eu estou ainda bem fazendo PEN, que é bem cansativo, mas está me trazendo outros retornos também, usando os lipolíticos, né, que a gente aprendeu na pós, nas suas aulas, e eu estou caminhando. Caminhando, né? Você sabe que uma das questões que eu converso com o pessoal sempre, né, é isso, que a gente muitas vezes tem um desejo, né? É lógico que a gente quer ter retorno rápido, quer ganhar rápido, mas nem sempre é assim. Então, essa situação da transição, ela é muito importante, né? Para você poder ter noção do cenário que você está inserido e ir migrando gradativamente. É lógico que a gente sempre tem que, para fazer esse tipo de sacrifício aí, a gente sempre tem que se comprometer com 2, 3 jornadas, né? Então, Sim, não é sim. muito fácil. Então, e também a gente precisa fazer o seguinte, né? A gente precisa, muitas vezes, fazer o procedimento, que ele é mais barato. Para ir vindo as pessoas ganhando a nossa confiança e a gente vai indicando os outros e é onde uma vai apresentando a outra. Foi o que o senhor falou, ir migrando aos poucos. Tem que fazer esse trabalho mesmo. Por isso que eu tenho diversificado os procedimentos e também discutido a respeito deles. Porque na maioria das vezes, a gente precisa agregar alguma coisa, não empurrar. Eu não gosto da empurroterapia, né, que é uma prática comum, inclusive, nas farmácias. Né? Mas a gente precisa agregar valores que vá somar. Por exemplo, você está lá fazendo PEN. A gente sabe que o problema do PEN ele é circulatório, né, e periférico, superficial, e a gente sabe de substâncias que também vão nos ajudar no dia a dia. Porque uma grande defesa minha é a seguinte, é que o cliente ele precisa lembrar que durante a semana ele tem um compromisso com o tratamento estético. Então, se por exemplo a pessoa faz PEN e eu utilizar o PEN no meu, para ele usar um creme, uma cápsula durante o dia, vai me dar resposta e vai diminuir o nível de manutenção para ele. Aí, quando ela percebe que teve resposta com aquela substância, o que ela vai fazer? Ela vai vir procurar para outras coisas. Tem clientes que vieram com PEN, fizeram toxina, fizeram preenchimento. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e deixar a porta aberta, né? Então, é uma das Na coisas que a hora gente... que você está ali, desculpa, é na hora que você está no procedimento que você já vai falando de outras coisas. Olha, você pode ver essa parte sua, o que está te incomodando. E aí a gente vai dando soluções. Mas aonde eu posso fazer isso? Não, eu também consigo fazer isso com você. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas a minha cunhada, isso também está me ajudando muito. E principalmente a gente saber bem quais são os produtos correlatos que a gente pode usar e explorar. É uma das questões que a gente tem explorado bastante. Porque muitas vezes na ciência farmacêutica a gente gostaria, né, de estar sendo mais presente na prescrição e a gente não tem oportunidade. Na estética a gente tem muita oportunidade de fazer isso. A gente tem oportunidade
de estudar um pouco mais essas substâncias e, numa situação de anamnese, a gente verificar a necessidade da cliente. Porque dentro da anamnese eu vou saber se o intestino dela funciona direito, se não funciona, eu tenho substâncias que vão nos ajudar com isso, sem grandes efeitos colaterais. Falar que é isento de efeitos colaterais, não é, né? Mas a chance de você ter um efeito colateral, ela é menor. E isso também vai agregar no nosso dia a dia. Porque você adquire um produto, você também coloca uma margem, mesmo que seja pequeno, naquele produto, você também vai estar ganhando. Então, se você faz isso, por exemplo, com o PEN, você tem lá um produto que ele vai ajudar na circulação periférica, ou então, via oral ou via tópica, ela vai comprar com você. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura. A gente precisa não ser aquele comercial predador, mas a gente precisa ter algo para agregar, para a gente poder realmente viver de estética, né? Não, é verdade, professor. Isso a gente coloca sempre acima de tudo. Muito cuidado na prescrição, né? Saber o que eu posso prescrever, que não, mesmo eu estando na drogaria já há muitos anos, já adquiri uma certa confiança das clientes que é ali, mas eu tomo muito cuidado. A gente precisa ter esse cuidado mesmo do pós, acompanhar o cliente, né? Porque ali ele não se sente desamparado, né? Então a gente precisa fazer isso. Outra coisa que eu não tinha ainda o hábito, o costume, por estar na drogaria sempre, que tem me ajudado e feito elas retornarem, é o agendamento. Então, olha, daqui 20 dias você tem que voltar. Vamos olhar quando que cai esses 20 dias. Aí um dia antes eu ligo, está confirmado, amanhã você vai vir em tal hora. Então isso também é uma coisa assim primordial, que eu não tinha esse hábito, porque eu estava sempre ali no balcão, mas do agendamento. O agendamento é indispensável. Você não pode deixar a pessoa ir embora sem que ela já tenha o seu próximo procedimento agendado. E isso. Hoje em dia tem até sistemas, por exemplo, tem um site aqui que a gente usa que é o Super Agendador. Você coloca ele lá na agenda, você fez o cadastro da cliente, ele manda um e-mail para a cliente falando a respeito do agendamento. Então, isso te facilita muito, principalmente nós que começamos aqui a trabalhar, e às vezes sozinho, né, e tem que dar conta de tudo. Então, um sistema desse, que não é caro, se eu não me engano, ele custa R$42, R$45 por mês, é uma ferramenta que vai te ajudar no seu dia a dia. E lá tem uma parte de gestão financeira também, então dá para você colocar ali 2, 3 profissionais e trabalhar a sua agenda, bacana. A Elaine está perguntando aqui qual que é a cápsula que a gente usa para o pós-PEN. O que você indica, Beth? Pós-PEN, eu costumo indicar mais para a circulação, né? A base de capilarema, o que eu tenho lá na farmácia, né? Que ajudaria. Uma diosmina, com espiridina, que ajudaria mais a circulação, né? E a circulação sanguínea, né, também, e evitaria também danos maiores também. Você sabe o que eu indico muito e o pessoal fica meio abismado? O meu princípio eu nem quer usar, eu indico varicel. O varicel, é o varicel. Ele é uma combinação ali de fortalecedores de vasos periféricos, também estimula a circulação periférica de forma efetiva. É que muita gente tem preconceito porque ele é um medicamento relativamente antigo, né? Como eu não sou muito novo, então eu me dou o luxo. Mas a diosmina, que é a esperidina também, a gente pode até mandar manipular,
sai muito mais barato e ele é assim, das ferramentas mais novas, ele também é bem eficiente. Ele é bacana. E também o de uso tópico. Agora, o que eu percebo de uso tópico, como as preparações, inclusive o varicel de uso tópico, ele, no verão, ele vai muito bem, mas no inverno as pessoas começam a ter resistência, porque ele promove aquela alternância de quente e frio, porque ele estimula e ele promove vasodilatação, vasoconstrição, então a pessoa se sente muito gelada. O uso tópico dele, do varicel e também todas as substâncias para pós-PEN, ele tem uma certa resistência ali com relação aos clientes. Eu tenho percebido isso. Que essa crioalternância traz desconforto para essas pessoas, né? Então... Mas eu acho assim que é tão raro assim você ter que indicar alguma coisa, porque são microvasos. Só se eu percebo que a cliente assim vai me dar problema, não vai fazer assim o repouso. Eu tenho muito problema do sol, elas não obedecem muito, então aí eu deixo bem claro que se vir as manchas é problema, vai ser inteiramente delas. É complicado. não é uma tarefa muito simples, não. Ela é complicada, assim. E no mais, o que você está fazendo de bom? Nessa parte, aí eu comecei com os PEN, né, que é bem chatinho, o senhor mesmo fala. Agora eu já estou na parte da mesoterapia, né, usando os lipolíticos, para queima daqui do abdômen, que é uma coisa que o pessoal agora para o carnaval pediu muito, e a hidrolipoclasia. Está fazendo bem hidrolipo? Tô. E você associa alguma coisa? Não entendi. Você associa a hidrolipo a algum uso oral? Alguma cápsula? Sim. Aí, às vezes, quando eu percebo que é muita gordura, aí eu sempre já... Primeiro, na anamnese, eu já pergunto se faz atividade física, porque o que eu falo para a maioria, não adianta vocês olharem e acharem que eu vou fazer as picadinhas e vão sair daqui lisinha. Não, é em conjunto. Seria os exercícios físicos, a alimentação, a hidrolipo, sim, mas aí às vezes eu associo alguma coisa. Eu tenho visto muita gente com problema intestinal, retenção de líquido, então é onde eu associo o Orlistat, um psyllium que a gente pode, que nem o senhor falou de intestino preso, o psyllium é muito bom e não tem problema, a gente pode associar. E aí o picolinato de cromo eu associo também, eu gosto muito de trabalhar com ele na dosagem de 500 mcg. E aí eu faço um protocolo assim, associando os três. Uma coisa que é bastante interessante para quem tem problema de intestino é a combinação dos blends de lactobacilos. Lactobacilos, você faz um blend de lactobacilos. Quando você pede um blend, as farmácias já sabem do que se trata, e a pessoa usa diariamente isso, porque ela promove uma regularidade intestinal. E essa regularidade intestinal, ela vai ajudar a pessoa, inclusive, a emagrecer. Porque muitas vezes a flora dela está tão alterada que a absorção é alterada, a retenção é alterada, e você vê, inclusive, a retenção hídrica mesmo, né? Então, promove inchaço e tudo mais, e a pessoa fica até dependente das drenagens linfáticas, não só pelas questões hormonais, mas também pelas questões intestinais. É um grande vilão que a gente tem no nosso dia a dia aí, para a gente conseguir resultado com emagrecimento, né? Porque é toda uma dinâmica.
E a drenagem também, foi o que o senhor citou agora, ela também ajuda muito, faz muita diferença também. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou aproveitar a pergunta aqui da Josi, você me fala o que você usa, depois eu falo o que eu uso. A Josi está falando assim, eu queria saber qual é a enzima mais indicada para gordura localizada. O que você usa mais, Beth? Bom, eu pego lá da Biometil, estou avisando ela, né? Eu gosto de usar a associação da HMB, a L-carnitina, a L-taurina com inositol e a cafeína. Isso para aplicação intramuscular. Intramuscular e intradérmica também. Você também faz ela intradérmica? Faço. A HMB, ela funciona melhor por via intramuscular. Ela tem um pico mais rápido e com a atividade física ela responde mais rápido. Uma clássica minha, né, na verdade, é a vitamina B12, mais inositol e taurina, né, com cafeína, L-carnitina e benzopirona, né? Eu vi outro dia o senhor falando da benzopirona, sim. Benzopirona e pentoxifilina também, ela pode ser um coringa, porque a pentoxifilina ela traz um efeito tanto quanto venotrófico quanto lipolítico, uma boa sugestão também. Como que você faz sua hidrolipo? A Paloma, aqui, farmacêutica, colega nossa, está perguntando aqui, como que a gente faz hidrolipo se a gente faz só com soro? Você faz só com soro, Beth? Como é que você faz hidrolipo? Só com o soro, da forma que nós aprendemos na pós e naquela sua última no IBS, o ano passado, você também desenhou, você explicou, e aí a gente faz a medição, né, a umbilical, a subumbilical e intraumbilical. E aí depois a gente com... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Aí eu faço a medida das pregas certinha para ver aonde realmente eu preciso aplicar. Faço os pontilhados, né, como o senhor ensinou, no local, e aplico em cada lugar 1 ml de soro. Eu fiz daquela região, eu paro, aí já vou com o gel e faço 5 minutos de ultrassom. Geralmente eu coloco, dependendo da região, 10 ml de soro. Terminei de aplicar, já faço 5 minutos de ultrassom. Aí eu vou pelo outro lado, 1 ml de soro em cada lugar, localizadinho ali, sempre respeitando aqui a parte do umbigo, os 3 centímetros, os 2 dedinhos eu coloco, dá certinho. E isso tem me dado bastante resultado. Uma colega aqui fez uma pergunta que eu já respondi essa pergunta algumas vezes. É a própria Paloma, né, Paloma? Você perguntou se associo substâncias, ela falar que é enzimas na hidrolipo, eu não associo, tá, Paloma? Porque não, também não. A gente pode ter lá a molécula do fármaco, ela pode segurar as ondas de ultrassom e trazer o efeito que a gente deseja. Então, não associo, e assim a gente consegue maior atividade, porque eu posso degradar o fármaco não fazer efeito, nem o ultrassom ter o efeito de implosão. Hoje, na verdade, passei a tarde escrevendo aqui um e-book de hidrolipoclasia. Daqui a pouco a gente vai estar divulgando ele aí na nossa rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um e-book, eu escrevi um e-book enxuto e objetivo a respeito de hidrolipoclasia, que eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade a respeito de hidrolipoclasia.
né? Mas o último seu está bem sucinto. Se elas entrarem, elas vão ver, tá bem explicadinho, desenhadinho. Eu acho que por ali já vai dar para elas trabalharem bem, se elas entrarem lá no YouTube e assistirem. Tem no YouTube e agora vai ter escrito também. A gente Tá. fez aqui um e-book que vai ajudar o pessoal com isso. O objetivo é esse, né? Porque quanto mais a gente tiver informação, a tendência é da gente não fazer besteira, né? Então, se a gente não fizer besteira, já fica bom demais, né? A gente consegue se garantir aí no mercado. E outra coisa que eu aprendi com o senhor também, que já que elas estão querendo saber da enzima, no início eu até usava a lidocaína, mas aí, como o senhor mesmo falou, que não valia a pena, elas não sentem tanta dor e eu acho que não há necessidade da lidocaína. Eu não tenho usado mais. Não tem, porque se você fizer uma prega de gordura acima, se fizer uma prega de gordura acima de 3, né, de 3 centímetros, você não vai ter esse tipo de dificuldade, não. Vai ser muito tranquilo de ser feito, não é? Vai. É muito, muito simples. E respeitar lá aquele de meio a 2 ml, é claro que quanto maior a prega, maior o volume que você pode administrar. Não extrapolar os 3 ml, porque os 3 ml é o que o tecido subcutâneo consegue suportar, né? E quanto maior o volume, maior a distância. Quando eu consigo, vou colocar aqui 2 ml. Então, ao invés de ser 2 centímetros, você coloca 3, 4 centímetros e aí a gente trabalha muito bem isso. Deixa aqui a outra pergunta que acho que é Luane está me fazendo. O que eu digo a respeito de pressurizada, né, das substâncias da mesoterapia ou da intradermoterapia pressurizada? Olha, eu acredito que a pressurizada ela seja uma opção ou uma solução para aquelas pessoas que não podem trabalhar diretamente com agulha. Então, para as fisioterapeutas, esteticistas de nível superior, ela é uma boa oportunidade. É claro que ainda as pessoas estão se adaptando às substâncias, porque dependendo da potência da substância, o estrago ele pode ser maior, não é? Então, e como ela entra de maneira, por pressão, né? Então a substância, se ela for muito irritativa, ela vai trazer um problema maior. Então, nós até fizemos aqui, eu pedi, e a gente fez algumas preparações para pressurizada, porque outros profissionais que trabalham diretamente com isso já testaram algumas mesclas nossas e sabe que ela promove efeito e tudo mais, com menos dor e menos hematomas. Então, pressurizada para mim, ela é uma solução, principalmente para aqueles profissionais que gostam da intradermo, da mesoterapia, não podia praticar antes, porque não tinha deliberação da profissão para poder trabalhar com injetáveis. Tá? Deixa eu responder de novo aqui a Josi, enfermeira, que ela perguntou sobre a mescla de gordura localizada. Olha, Josi, anota aí, vitamina B12, inositol mais taurina, cafeína, L-carnitina, benzopirona ou pentoxifilina, tá bom? Uma outra coisa que eu tenho que falar é o seguinte, é que a gente não deve ficar alternando as mesclas de uma situação para outra, tá? Então, porque o que acontece muito? Às vezes você está começando a destruir uma gordura localizada e aí você vai lá, muda a mescla, diminui a quantidade de lipolítico e coloca lá um eutrófico. Aí você não vai ter o efeito que você deseja, né? Então, é melhor você seguir. Eu sou a favor de, a cada sessão, reavaliar o cliente e verificar se tem necessidade ou não
de você mexer na mescla, mas geralmente na primeira, segunda, até na terceira, eu não mexo na mescla, porque eu estou esperando daquele organismo uma resposta. E uma coisa que também que eu digo sempre, né? As pessoas passam uma vida engordando. E aí chega na nossa clínica, né, com 2, 3 sessões, ela quer um milagre. Então, milagre não vai conseguir numa clínica de estética, né? Então, isso precisa estar bem claro. A Mari está perguntando aqui se existe alguma contraindicação para vitamina B12 para gordura localizada. Olha, Mari, eu não te diria que é uma contraindicação, mas ela é um benefício. Porque a vitamina B12, ela é um lipolítico secundário e que ela funciona como uma substância que vai impedir o depósito de gordura em órgãos que têm cavidades, por exemplo, coração, né? E ela também vai impedir que as placas de gordura se acumulem nos vasos. Isso é muito importante.